Agora, quando elas juntam os seus esforços, isso pode significar ainda mais problema para o Brasil, porque são facções muito fortes, são facções que têm conexões que não são apenas brasileiras, elas têm conexões e redes internacionais na Europa, na África, em outros países da América Latina, e quando elas se juntam desse jeito, isso pode trazer uma ameaça ainda maior para nossas autoridades, que têm muita dificuldade hoje de enfrentar as facções criminosas. Band de jornalismo, PCC e Comando Vermelho lavaram 6 bilhões em um ano, pá. Você tem noção do que é 6 bilhões? Mano, Walter, quanto que dá 6 bilhões? Rapaz. 6 bilhões são quantos milhões? Meu chefe, não faz pergunta difícil uma hora dessa não, meu chefe. Pelo amor de Deus. Eu nem sei contar isso tudo. Eu sei contar de 1 até 10 só no máximo 100. Então, eu vou pedir pra rapaziada, como é que é a pergunta? 6 bilhões? São quantos milhões? Isso. São 6 mil milhões, mano, Walter. Você tem noção? Cara, eu acho que todo mundo um dia já sonhou em ter 1 milhão. Quem nunca sonhou? Pô, será que um dia eu vou ter 1 milhão? Imagina 6 mil milhões, mano. É isso que os caras lavam em apenas um ano. Você imagina o que esses caras fazem com esse dinheiro todo, né, cara? Parece que é só para uma vida de luxo, parece que é só para ter as coisas, para tirar onda. Não, cara. Compra muita gente, manda no país, basicamente. Então, vamos lá, Band de Jornalismo, primeiro vídeo da noite, vamos de react. A maior operação já feita no estado do Rio de Janeiro contra a lavagem de dinheiro desvendou um esquema que movimentou 6 bilhões de reais das facções Comando Vermelho e PCC. No rádio, um bandido alerta os comparsas sobre a presença da polícia no Morro do Falé, região central do Rio. O local foi um dos alvos da mega operação, que cumpriu 46 mandados de busca e apreensão. O objetivo, desmantelar o principal esquema usado para lavar o dinheiro do crime organizado. Para isso, o esquema usava bancos digitais e 22 empresas de fachada, como uma perfumaria, que movimentou mais de 200 milhões de reais sem vender um único perfume. Porra, a investigação também revelou... Porra, 200 milhões numa perfumaria, mano. Eu sei que perfume tá caro, né? Tu vai comprar um perfume importado, cara, pô, é uma grana, né? Agora, porra, 200 milhões de perfume, mano, é igual o cara querer que a gente acredite que, porra, uma loja de chocolate vende, porra, milhões e milhões, né? Agora, a do perfume superou a loja de chocolate, cara. Ô, maravilha, meu irmão. Esse é o Brasilzão, né? Vamos continuar pro vídeo. Um fenômeno recente que as autoridades já suspeitavam, mas ainda não tinham como comprovar. Uma aliança estratégica entre as duas principais facções do Rio e de São Paulo, unidas para lavar dinheiro e compartilhar as rotas do tráfico. São 6 bilhões de reais que foram movimentados pelas facções criminosas, as duas maiores facções criminosas do nosso país, Comando Vermelho e PCC, e também com decisão judicial para bloqueio desse valor. A operação prendeu 2 pessoas. Uma mulher em flagrante no Morro do Falé com 8 celulares e em Franca, no interior de São Paulo, um foragido da justiça. Bom, olha aqui. Tem mais vídeo sobre esse assunto. Eu vou colocar agora, que vai ser o vídeo da CNN. Mas antes, deixa eu te fazer alguma observação aqui. Algumas observações. Primeiro, estamos falando e noticiando isso, notícia de 2025, de uma suposta união do C Vermelho com o primeiro comando lá de São Paulo. Cara, nós estamos muito atrasados. Se essa operação já consegue apresentar para a justiça e conseguir autorização judicial para bloquear 6 bilhões, é porque essa aliança já acontece há muito tempo, né? E só agora nós estamos noticiando, falando sobre a união das duas facções. Eles já estão unidos há muito tempo, né? Há muito tempo. E outra, para tu ver como boa vontade e uma polícia dedicada em fazer a atribuição dela faz a diferença, né? A polícia do Rio de Janeiro, agora, em abril de 2025, apresenta um resultado magnífico desse. Ó, parabéns para a polícia. Mas a gente precisa dar o destaque também que, ao longo de 20, 30 anos, essas facções estão atuando, lavando dinheiro e operações como essa recebe todo esse destaque, todo esse louvor
Porque chama atenção. E se chama atenção é porque não acontecia antes. Então, dito isso, fica aí, cara, né? Esse alerta, né? E esse despertar para quem nos assiste, que esse caminho parece um caminho muito mais inteligente, com muito mais resultado, né? E que isso não acontecia antes. Quando você pega um fuzil na favela, tem que continuar pegando fuzil na favela, tá? Não tô propagando contrário a isso. Qual é o prejuízo que se dá numa operação policial? Porra, pegou 3 fuzis. 3 indivíduos mortos. Qual o prejuízo? A reposição é assim. Agora, quando você bloqueia 6 bilhões, porra, tem um prejuízo, hein? Tem um prejuízo que a reposição demora. Então, conciliar essas duas ações, prejuízo tanto operativo, combate, quanto prejuízo financeiro, é o que faltava, né? E vamos celebrar que agora está acontecendo, né? Mas fica esse despertar. Se conseguiu pegar 6 bilhões, é porque os caras estão unidos há muito tempo. Vamos lá para a CNN. PCC e Comando Vermelho estão atuando em conjunto no Rio. Vamos reagir. E um relatório do Ministério da Justiça alertou a polícia sobre uma aliança inédita no crime do Rio de Janeiro. 2 das maiores facções do Brasil estão atuando em conjunto. Segundo as investigações, o PCC e o Comando Vermelho se uniram para formar um esquema estratégico de lavagem de dinheiro e compra de armas e drogas. A gente volta a falar com o nosso repórter Rodrigo Monteiro, que explica esse caso para a gente. Rodrigo? Oi, Leandro. Boa noite a todos. E o mais curioso nessa investigação é o organograma do crime, como que o caminho que o dinheiro fazia, né, segundo as investigações. Presta só atenção em todos esses detalhes. Primeiro, segundo a polícia, os depósitos eram feitos em pequenas notas, né, de 2, de 5, de 10 reais, só que num valor muito alto para uma perfumaria registrada em São Paulo, que não passava de uma empresa de fachada. E a responsável por essa perfumaria movimentou em um ano cerca de 200 milhões de reais. Depois, esse dinheiro ele era escoado, digamos assim, para outras dezenas de empresas, como plataformas contábeis, tinha também, né, floriculturas, entre outros tipos de empresa, até chegar em um banco digital do crime, um banco criado pelo crime organizado, que funcionava até sem autorização do Banco Central. Só que a responsável por esse banco, num primeiro momento, é uma menina de 24 anos, que estava, né, ligada ali também ao auxílio emergencial e que durante um ano movimentou, melhor, em 3 dias movimentou 15 milhões de reais, segundo a polícia. E que ela, na verdade, tinha uma outra pessoa ali responsável por esse banco digital, que era o cunhado de um líder do PCC, que está preso. Ou seja, né, o crime organizado junto com o Comando Vermelho, o primeiro comando da capital, levando dinheiro também para outras áreas de fronteira do Brasil, como Paraguai e Bolívia, para comprar armas, drogas. O dinheiro depois voltava para o Rio de Janeiro como uma parte também do lucro para financiar, né, os líderes do Comando Vermelho, os parentes, através de uma previdência do crime, tudo interligado. E hoje, né, segundo a Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, que fez uma operação muito grande também com a ajuda, né, da Polícia Civil de São Paulo, integrando vários agentes, conseguiu desmantelar e atingir todas as etapas dessa quantia muito grande que movimentou aí durante um ano cerca de 6 bilhões de reais. O secretário de Polícia Civil do Rio falou um pouco mais sobre como isso funciona. Vamos ouvir. O que nós temos comprovado, principalmente com a investigação de hoje do Dr. Jefferson e da DRF, é uma aliança estratégica e logística entre as duas facções, Comando Vermelho e PCC. Essa aliança é para fins de lavagem de dinheiro, compra de armas, munições e drogas. Nada além disso. Não há questão territorial envolvida nisso. Por exemplo, o PCC não vai entrar aqui e vai atuar em alguma comunidade. Não se trata disso. É uma aliança estratégica. Porra, nada além disso? Porra, secretário, é muita coisa, né? Muita coisa. Lógico, como toda aliança tem contrapartida, né? Eu só estou dando um destaque que o secretário não deu. O secretário fez um trabalho magnífico. Palmas para o secretário. Agora, vamos lá. Se tem uma aliança, tem que atender o interesse dos dois, né? O Comando Vermelho deve ter falado, PCC, não venha querer dominar território no Rio de Janeiro. Beleza? Combinado? E eu também não vou tentar dominar território em São Paulo. Só que isso é só um acordo entre eles, que pode ser desfeito em algum momento e a guerra começar.
Então, nós, como sociedade, a gente só tem a tranquilidade se o Estado, recebedor de imposto, tributo, impositor de regras, conseguir garantir que isso não vai acontecer. Comemorar que eles fizeram um acordo estratégico, não estou dizendo que o secretário está comemorando, tá? Mas nós, quando escutamos essa reportagem, a primeira coisa que a gente tem que pensar, ufa, que bom, né? Eles não vão combater juntos, né? E tampouco vão rivalizar. Por quê? A sociedade sangra, tanto se eles rivalizarem, disputando território no Rio e em São Paulo, como também vai sangrar se eles unirem para a guerra contra o Estado. Mas o que eles estão fazendo? No meu quintal, São Paulo, manda primeiro comando. No quintal, Rio de Janeiro, manda ser vermelho. Agora, na lavagem de dinheiro, na logística, na aquisição de armamento, estamos juntos. Estamos juntos. Tanto é que os caras estão atuando há muito tempo, né? Então, essa aliança já acontecia há muito tempo, sem dúvida nenhuma. Porém, o que está em jogo agora é uma extensão dessa aliança, né? Que esse vídeo não contou para a gente ainda. Vamos ver se o próximo vídeo vai contar. Faltam aqui 10 segundos. Deixa eu só concluir esse vídeo para ir para o próximo. Entre as duas facções e justamente logística para questões de aquisição de armas, drogas e munições. Bom, vamos lá. Temos mais um vídeo sobre esse tema, que agora é jornalismo da TV Cultura. TV Cultura, mano, volta. Chegamos na TV Cultura. Primeira vez que a gente usa a TV Cultura. Vamos lá. PCC e Ser Vermelho se unem para criar banco digital e empresa de fachada. Vamos reagir. Uma mega operação policial descobriu um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas que movimentou 6 bilhões de reais em um ano. As investigações apontaram que as duas maiores facções criminosas do país se uniram para criar um banco digital e empresas de fachada. Os agentes cumpriram 46 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo. 2 pessoas foram presas. A Operação Contenção mirou o núcleo financeiro do Comando Vermelho. De acordo com as investigações, a facção carioca tem uma rede de lavagem de dinheiro em parceria com criminosos paulistas do PCC. Segundo a polícia, o dinheiro das facções, com origem do tráfico de drogas, era transferido para um banco digital e fintechs, empresas que oferecem serviços financeiros digitais, e era enviado a empresas de fachada, todas criadas pelos criminosos. Os valores eram usados para a compra de armas e drogas e voltavam como lucro das atividades do crime. As fintechs funcionavam sem autorização do Banco Central. A Polícia Federal investiga o uso desse tipo de empresa para lavagem de dinheiro, já que essas instituições não são submetidas à fiscalização da Receita Federal. Em um ano... Quando a gente dá o destaque para a segurança pública e a gente envolve outros atores, por exemplo, prefeito, eu vejo muito comentário. Porra, o Glauber tá passando pano pro governador, botando na conta do prefeito. Gente, segurança pública vai além da polícia. Muito além da polícia. É porque nós estamos acostumados, por conta dos jornais, por conta dos políticos, a falar só de polícia. Olha a importância, por exemplo, do Banco Central na segurança pública. Se essas empresas funcionavam sem autorização do Banco Central, me dá o entendimento que o Banco Central também não tem controle da atividade financeira no país. Se a polícia não controla o território, se o Banco Central não controla as movimentações financeiras e as empresas, as instituições financeiras, porque um banco digital é uma instituição financeira, pô. O crime consegue movimentar e tomar do Estado território, banco, empresas, tudo isso sem que o Estado consiga pegar. O Estado é muito bom para pegar você, eu e qualquer outro cara dentro da lei, né? Aí o Estado é maravilha, não declara alguma coisa no teu imposto de renda não para tu ver. Daqui a pouco o teu Pix vai ser rastreado e vão te tomar um imposto. Ou vão qualquer coisa. Mas como é que uma loja de perfume movimenta 200 milhões, cara?
como que um banco digital funciona movimentando dinheiro sem que o Banco Central saiba. Então, segurança pública envolve a legislação, a aplicação da lei, lavagem de dinheiro, movimentação de dinheiro. Envolve várias instituições, várias frentes. Iluminação vai influenciar na segurança pública, câmeras na cidade vai influenciar, crescimento desordenado das cidades influencia, e por aí vai, né? Questões sociais. Vamos continuar. Bom, até banco digital os caras têm, mano, Walter. Irmão, eu li uma notícia dessa daí e uma forma fácil, assim, fácil entre aspas, né, de fazer ali a lavagem do dinheiro é justamente investir, né, nas fintechs, né, nas novas empresas de tecnologia, que o rastreamento, assim, eu acho que é mais difícil de pegar do que você montar um negócio como anteriormente acontecia, né? O comércio, aquela coisa toda, como tá falando aí, 200 milhões, antigamente tinha... Todo mundo sabe que na comunidade tinha um comércio que faturava muito dinheiro além do costume, né? Então, assim, os caras estão se reinventando, irmão. O banco digital é mais uma, né? É o banco mais... Aí qual seria a sigla? Primeiro comando vermelho, PCV, como é que seria essa sigla aí? A sigla do banco, né? Porque os bancos, né, tem seus nomes ali, né? Que me causa espanto é isso. A Irmandade, os irmãos. Vai ser, que tu falou PCV aí, seria primeiro comando vermelho, né? Vamos lá, vamos continuar o vídeo. O esquema movimentou 6 bilhões de reais que foram bloqueados pela justiça. Esse dinheiro era pulverizado por dezenas de empresas também de fachada. Os depósitos, individualmente falando, variavam de 150 a 750 mil reais em dinheiro, em nota de 5, 10 e 20 reais. Para a polícia, a atuação conjunta entre as facções representa uma aliança estratégica e logística. A sofisticação do esquema acende o alerta sobre o preparo que o Estado precisa ter para combater o crime cada vez mais organizado. A operação de hoje ela mostra a articulação entre essas duas facções, ela mostra uma associação que é uma associação que pode ser muito mais perigosa para o país. Elas em concorrência já é perigoso, agora quando elas juntam os seus esforços, isso pode significar ainda mais problema para o Brasil, porque são facções muito fortes, são facções que têm conexões que não são apenas brasileiras, elas têm conexões e redes internacionais na Europa, na África, em outros países da América Latina, e quando elas se juntam desse jeito, isso pode trazer uma ameaça ainda maior para nossas autoridades, que têm muita dificuldade hoje de enfrentar as facções criminosas. Em uma audiência pública na Comissão de Segurança do Senado, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, defendeu uma ação conjunta da União, estados e municípios para o enfrentamento ao crime organizado. O governo apresentou nesta semana uma proposta de emenda à Constituição com novas diretrizes para a segurança. Entre outros pontos, a PEC cria o Sistema Único de Segurança Pública. A medida é criticada por governadores, que temem perder autonomia no comando das polícias. Não é mais possível termos 27 boletins de ocorrência, 27 carteiras de identidade diferentes, 27 mandados de prisões diferentes, 27 certidões de antecedentes diferentes. Nós precisamos ter um banco único onde todos possam se abebelar, buscar informações no combate ao crime organizado. Precisamos também ter uma fotografia única do que ocorre no Brasil. É um esforço muito tênue diante do desafio que a gente tem. Cara, a imagem desse senhor aqui, ó, falando de segurança pública, já mostra um dos problemas do Brasil, né? Esse senhor aqui era ministro do STF. Aí ele tem um olhar de justiça. Aí colocam ele para fazer política pública de segurança pública. Beleza. A justiça é um braço da segurança pública. Mas todas as falas dele vão no sentido de um olhar de justiça. É até razoável o que ele acabou de falar. Pode tirar aí, mano, volta. É até razoável. De fato, o cara comete crime aqui no Rio, muda pro Ceará. Lá no Ceará ele tira outro documento. Então tem um banco aqui no Rio e um banco de dados lá no Ceará. Não faz sentido, pô. Você consegue tirar um documento no Rio, um em São Paulo, em outro lugar. Aí vem a carteira, o documento nacional, que vai acabar com isso. Mas, quando ele está falando da atuação da organização criminosa, isso que ele está colocando aí como ponto envolve as empresas, envolve as movimentações financeiras.
Envolve a atuação ali do Banco Central, Receita Federal, envolve a atuação de prefeituras fiscalizando os comércios. Por exemplo, a loja de perfume. Quem fiscalizava? Quem fiscaliza os comércios? Então, é muito mais amplo o negócio. Tanto é que quando a polícia faz o trabalho dela, amplo, não é só troca de tiro, não é só subir favela, não é só bater boca de fumo. O trabalho mais amplo produz um resultado gigantesco. Então, a segurança pública do Rio tem que estar na mão do governador do Rio. A de Goiás, de Goiás, de São Paulo, de São Paulo. Qual é o nosso problema? Que a gente não tem uma união, porque o crime não é regionalizado somente, ele é nacional. Então a facção daqui atua ali, que atua lá, e não tem uma união. Entra pela fronteira, passa pela competência da Polícia Federal, passa pela competência de um estado, de outro, opera uma empresa no Rio, que opera uma empresa em São Paulo, e são vários órgãos. Isso tem que comunicar, de fato. Mas aí, o governo federal tem que botar a estrutura federal para funcionar. O que o governo federal quer fazer? Tirar força dos estados e jogar para a mão do governo federal. E isso, os estados, ao meu ver, têm razão em achar ruim. O que eu estou te dizendo? Que o governo federal tem que atuar. Qual o governo federal? Todos, qualquer um. O do Lula, o do Bolsonaro, o de quem vai vir no futuro. Nas instituições com atribuição interestadual. Polícia Federal, Receita, Banco Central e companhia. O governo federal tem que fomentar com grana os estados estratégicos e dar estrutura para que aquele estado faça. Só que o governo federal não faz nenhuma coisa nem outra. Aí o que ele faz? Lança um programa. Daqui a pouco vem um outro lá e lança um outro programa. A gente não sai disso. São 30, 40 anos fazendo a mesma coisa. Bom, vamos lá, vamos continuar. Tem que ter uma fotografia única do que ocorre no Brasil. É um esforço muito tênue diante do desafio que a gente tem em relação à segurança pública e ao problema do crime organizado. Porque a gente precisa de uma política organizada. O Estado precisa se organizar com o Estado, digo, a federação, junto com os estados, para a gente ter todo mundo caminhar na mesma direção contra o crime organizado. Porque hoje o crime é muito organizado e o Estado é muito desorganizado. Porra, e demais. E muito, muito.